Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam se cuidando em casa. E olha só para relembrar, na última aula nós falamos sobre esse cara que se chama João Rubinato. Lembra quem é João Rubinato? Não? Então vou refrescar a sua memória. Conhecido e muito conhecido como Adoniran Barbosa. Isso mesmo. Ele fazia parte, né, de um programa de rádio, tinha vários personagens e acabou se confundindo de tanto sucesso que o Adoniran Barbosa fez, acabou se confundindo. Então ninguém chamava mais ele de João. Virou Adoniran Barbosa. Nós trabalhamos duas músicas dele lá na nossa página 11, que é o Tiro Álvaro e o Samba do Ernesto. Ele brincava com essa questão de linguagem. Nós vimos que os africanos faziam muito isso, né? Tá, mió, fulô, mulher, palhaço. Então isso vem da língua africana e ele acabou brincando com isso. Então a música do Ernesto, que diz que o Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Então ele brinca com isso, né? Nós fomos, nós voltemos. E hoje a gente vai avançar um pouquinho, falamos sobre a linguagem, sobre comida, sobre algumas coisas. E hoje a gente vai falar sobre dança. Danças africanas, danças indígenas e danças portuguesas. Existe, lógico, um monte de influência que a gente teve de outras culturas, de outros países. Mas por que a gente sempre foca nessas três? A portuguesa, porque foi o país que colonizou a gente, né? E trouxe a sua cultura, sua religião, seus costumes, enfim. Os índios, né? Os indígenas aí, porque já habitavam aqui, então já eram fortes em cultura. E os africanos, porque vieram em grande número para o nosso país para trabalhar como escravos na época. Enfim, tem uma grande influência na nossa música, na dança, nos instrumentos, na comida. E por isso a gente fala um pouco mais dessas três culturas. Mas existem outras que fazem parte. Então, nas próximas páginas aí, ó, a gente tem 12, 13. Então, na página 13, 14, 15, vai falar sobre as três danças. Um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Indígenas, africanas e portuguesas. Na página 14, vai fazer o seguinte. Veja alguma das danças folclóricas. De origem indígena, então tem aqui, ó. Talvez eu não pronuncie da forma correta, né? Porque eu não sei qual é a forma correta de pronunciar. A gente sabe que tem isso, né? Escrito de um jeito e falado de outro. Então, tá escrito, eu vou ler do jeito que está escrito e vocês vão entender porque vocês aí estão com a apostila também, tá? Então, nas danças indígenas nós temos o caiapó, tem o cururu e tem o quarupi, tá? Essas são algumas das danças, lógico que tem muitas outras, mas nós vamos falar sobre essas três aí. Tem também, de origem africana, tem o maracatu, samba de rota, o jongo e o moçambique. Moçambique não é a região, tá? Moçambique aqui é o nome da dança. E de origem portuguesa, nós temos a dança de São Gonçalo, nós temos o fandango, tá? Que não é salgadinho, não é para comer. Nós temos o reizado e o pastoril. Então, tem alguns desenhos aí para mostrar essas danças. Na última aula nós já demos uma pincelada, falamos um pouquinho. E a página seguinte vai dizer assim, ó. Para a próxima aula, escolha uma das danças citadas na página anterior, que foi essa que eu li para vocês. Pesquise sobre elas e registre as informações encontradas que vocês consideram mais importantes. Então, tem algumas curiosidades, né, sobre esses países. Por exemplo, de todas as línguas faladas no mundo, tá? De todas as línguas. Então, imagina quantas línguas são faladas no mundo. Muitas, muitas e muitas línguas são faladas no mundo. 30% dessas línguas são faladas na África. Olha que país rico em conhecimento, em
30% são falados na África. Lógico que existem muitos dialetos, muitas línguas que só eles falam, ok. Mas entre as maiores línguas aí que a gente conhece, né? Eles falam francês, eles falam, parte da África fala o francês, fala o inglês e fala o português de Portugal, ok? Uma das danças aí indígena, o Quarupu, Quarupi, essa dança, ela é uma dança indígena do Alto dos Xingus, tá? Que são concentrados lá na região nordeste do Mato Grosso. E essa dança, ela é comemorada, ela é feita como um ritual em homenagem aos mortos. Como a gente tem aqui no nosso país a missa de sétimo dia, né? Aí na religião católica, eles, depois de um ano de morte, eles fazem esse ritual, essa dança, para lembrar quem morreu, para lembrar os antepassados, enfim. Existem inúmeras curiosidades sobre esses países, sobre a sua cultura, e o objetivo dessa aula aqui é a gente falar sobre as danças. Então você vai escolher uma das danças e vai escrever na página 17. Tem um espaço, tá? Pra gente escrever. Se você gosta de escrever muito, essa parte não dá, escreve numa folha à parte e daí grampeia ou cola na apostila. Tudo bem? Então, beijinho, fique com Deus. Pesquisem, estudem, porque vale muito a pena, enriquece a gente e faz parte da nossa matéria, né? Tchau, se cuidem!